Francisco, o Comércio de Souza tem um projeto espetacular, que é aquela vigilância, né, de monitoramento de segurança. E há uma luta muito grande, bastante tempo, por parte dos empresários, na questão desse projeto. Como é que está o andamento nesse momento? Ô Pereira, você fez uma pergunta que me entristece. Não a sua pergunta em si. Sim. Mas pelo que aconteceu, Pereira. E o que foi que aconteceu? Essa é uma causa que não é minha, não é do empresário, é do cidadão souzense. Em 2015, 2016, houve uma crise aqui na nossa cidade muito grande quanto a violência, roubos, assaltos, né? E houve até vida, né, que foi ceifada em assalto. Lá em São Gonçalo, dois assaltantes entrou no mercadinho e foi assaltar, e um senhor que estava lá e tomou um susto. Nesse dia eu fui lá fazer no essa... dele, pois é, você lembra, né? No ímpeto dele, ele foi para cima do assaltante e foi assassinado. E aquilo ele nasceu na população de Souza, no empresariado, esse desejo da gente ter uma segurança mais efetiva. Apesar do esforço fenomenal da Polícia Militar aqui em Souza, que a gente sabe que, na época, né, tinha um efetivo muito pequeno, bem menor do que tem hoje, certo? Um esforço fenomenal para não deixar que isso acontecesse. E aí nós começamos a lutar. Inclusive, esse trabalho começou lá na Câmara dos Vereadores. E depois houve um desentendimento e a gente continuou. E aí lutamos, fomos ao governador do estado na época, ao secretário de Segurança, aliás, certo? Não conseguimos nada do que a gente queria em relação às câmaras, ao sistema de monitoramento, certo? Então a gente fez um levantamento, contratamos uma empresa, certo? Uma grande empresa, a maior empresa nacional na área de vigilância, certo? Eletrônica, veio aqui junto com a Polícia Militar, eles fizeram um mapeamento, um levantamento de todo esse projeto. E aí nos apresentaram o projeto e nós ficamos lutando por verba. Até que o ano passado, 2018, apareceu a verba, mas agora está aí, o dinheiro está na conta e... Mas o que se falta, Francisco? Se o dinheiro está na conta, o que está faltando para que o projeto seja executado? Já que vamos aqui fazer mais claro que é uma verba estabelecida federal, por parte, inclusive, do ex-deputado Marcos Gadelha, que estabeleceu isso, né? E determinou que essa parte dessa verba é 500 mil reais, Francisco, é isso? Aproximadamente. Aproximadamente 500 mil reais, né? Tem uma contrapartida do município, né? 8 mil reais. De 8 mil reais, né? Dentro disso aí já dá para poder realmente fazer. Eu acompanhei de perto também, a Câmara parece que votou para que haja uma modificação na nomenclatura da Guarda Municipal, foi assim? Para poder ser uma das responsáveis também para monitorar, mas a pergunta é a seguinte, Francisco, me perdoe a franqueza, onde é que está o erro disso aí? A trava disso tudo? Pereira, eu quero estar enganado. Eu gosto muito de ser, não contrariado, é o que eu quero dizer, mas eu gosto muito do contraditório. Eu gosto muito do contraditório, mas eu creio que está havendo falta de vontade, certo, para que esse projeto fique em Souza, para que esse dinheiro não volte, certo? Houve o primeiro edital, o primeiro pregão presencial, pelo que eu soube, uma empresa de fora veio, certo, e entrou com impugnação, certo, porque o edital estava muito fraco, dava brecha, certo, para empresas que não têm capacidade técnica participar, e o que seria, certo, um desastre para a nossa cidade. Houve um segundo edital, certo, em que ninguém quis participar, porque, segundo a outra empresa que teve interesse em participar, me procurou e disse que um dos pontos, certo, segundo ele, o valor da mão de obra não dava para se fazer, quer dizer, a aplicação, a fazer a instalação dos equipamentos. Então, parece, Pereira, que... Tinha que haver um aditivo, era isso, Francisco? Teria que haver uma modificação no edital. Sim. Fazer um edital mais seguro, né, mas analisar bem direitinho a questão da mão de obra. Porque num valor de quase 500 mil reais, ficar só
aproximadamente R$38 mil para a aplicação, para a mão de obra, nenhuma empresa vem, Pereira. Não, Então, é como se o seguinte, não, nós não temos interesse, não. Né? Eu quero estar enganado e que me perdoem quem pensa diferente. Mas, Francisco, qual é o projeto original? O que diz o projeto original, que foi feito inicialmente? Como é que ele está? Pereira, nós não fizemos o projeto em relação a valor, como ele funcionaria? Valores, como ele vai funcionar? Como é que ele funcionaria? O projeto foi feito exatamente, a Polícia Militar, junto com essa empresa, elaborou o projeto, tantas câmeras, certo? Em locais assim, certo? As câmeras ficariam em postes, certo? Inicialmente, o primeiro projeto, a transmissão seria via rádio, criptografado, sistema criptografado, que é esse que a Polícia Militar usa hoje nos rádios dela, né? Que ninguém copia. Não, é verdade. Certo? Era sem fio, não ia haver fio. Certo. Ia ter as câmeras nos pontos que foi uma espécie de Wi-Fi, mais Wi-Fi avançado. Era, exatamente, uma coisa parecida. Muito moderno, um projeto muito moderno, de última geração. E aí mudou-se o projeto, certo? Foi sendo mudado, chegou a se pensar, né? Mas depois de um debate muito acalorado lá, no qual eu participei, a Polícia Militar, a Polícia Civil e as 3 instituições que abraçaram essa causa, no início queriam se mudar para que o sistema, a base de monitoramento ficasse, certo, com a Guarda Municipal. E nós, inicialmente, tínhamos apresentado o projeto para ficar lá no batalhão de polícia. Mas aí, depois de muita conversa boa, graças a Deus, resolveram deixar como estava, né, lá, mas também com acesso da ST-Trans e acesso da Guarda Civil Municipal, quando necessário, né? Que seria... O sistema é público, né? Público, claro. E a pergunta óbvia seria o benefício para o comércio de Souza. Grande, Pereira, porque é o seguinte, nós sabemos quando nós, na época lá em 2000 e na eleição, na realidade, no ano da eleição municipal, né, na última eleição municipal, nós fomos convidados por um juiz, doutor Anderley, juiz das execuções penais. Ele nos procurou, disse que ia dar uma ajuda. Sim. Né, porque ele estava sendo pressionado. A gente tinha tido reunião com o Ministério Público, com o Judiciário, e nós fizemos cobranças muito fortes a eles, como cobramos também na Polícia Civil, que as coisas não andavam, os inquéritos não andavam, os processos não andavam, e ele disse assim, Francisco, o juiz, doutor Anderley, um dos problemas que a gente enfrenta em todo lugar, e Souza não é diferente, é falta de prova. É falta de prova. E se vocês conseguirem montar esse sistema, vai ajudar bastante nos inquéritos, né? Os inquéritos da Polícia Civil, e também vai fortalecer, vai deixar os processos, o inquérito, os processos mais robustos. E assim as pessoas vão poder ver o resultado. Então, o seu serviço de monitoramento, né, ia dar a prova cabal que a Justiça muitas vezes faltava, precisava, e aquela prova seria uma prova de imagem praticamente irrefutável. Exatamente, Pereira. Houve em 2016, 2015, 2016, essa empresa veio e fez uma apresentação para os vereadores, inclusive na época o presidente da Câmara dos Vereadores, Aldeano, participou, foi lá até na Rio Vale. Nós montamos lá no local. Estava lá ele, mais algum vereador, tinha pessoas do Poder Executivo, Municipal, a Polícia Militar estava representando lá, as 3 entidades. E foi feita uma demonstração, Pereira, uma coisa muito bela, uma coisa perfeita. Colocou um cara com mais ou menos a 500 metros de distância, e o cara estava com a arma na cintura, era um policial, a paisana, né? Colocou a arma por dentro da sua roupa, e o cara mostrou, deu um zoom, dá a câmera anotar. foi mostrar lá, e viu que o cara estava armado. Quer dizer que esse setor de monitoramento, ficando na Polícia Militar, ele fica ali observando o dia a dia dos transeuntes, qualquer pessoa que muitas vezes a polícia já conhece, claro que já conhece algumas, né? Algumas qualquer pessoas. Atitude suspeita, Pereira, essa ele semana. já fica já de olho. Exatamente. Eu vou dar um previamente. exemplo. Vou dar um exemplo, como isso seria bom. A semana passada teve aqui em Souza, inclusive teve na minha empresa, um estelionatário, né? E eu estranhei a forma como eu sou muito preocupado com a segurança lá da minha empresa, dos meus trabalhadores.
E o cara chegou lá de forma muito estranha, parou o carro atravessado, até aí tudo bem. E eu, de repente, quando eu cheguei no showroom de área de serviço, estava lá o carro atravessado, e o funcionário já veio para mim, viu que eu tinha achado estranho, veio para mim e viu que eu estava em alerta já, né? E aí ele disse, o cara chegou assim, o cara já chegou mentindo. E aí foi atendido por um vendedor nosso, e lá com o vendedor ele teve contato com 3 pessoas, 3 conversas diferentes, 3 mentiras diferentes. Então ali eu já tinha um indício de que era um estelionatário. Imediatamente eu tirei foto do carro, foto dele, certo? Ele estava dentro da minha empresa, então eu podia fazer isso. Certeza. Certo? E fiz a pesquisa do carro. Ele disse que o carro era dele, o carro não era de uma locadora. Ele alugou um carro na locadora, mas para adiantar, eu mandei essas imagens para a Polícia Militar e mandei para algumas pessoas em particular, alguns grupos em particular, e alertei que estavam na cidade um estelionatário. Ele saiu da minha empresa, foi para um supermercado, eu sabia porque ele disse que ia lá no supermercado, e imediatamente eu mandei as imagens para o dono do supermercado, liguei para ele. Pereira, houve uma reação aqui de união tão grande aqui na nossa cidade que o cara não conseguiu, a não ser, ele deu um calote lá no Félix, mas de uma cajuína somente, certo? E não pagou porque ele ameaçou o funcionário lá de dar um tiro no cara, apesar que ele estava desarmado. Mas imagine, Pereira, se esse sistema de câmera estivesse funcionando, o que é que ia acontecer? Imediatamente, quando eu tivesse informado para a Polícia Militar ia estar monitorando todos os passos dele. Perfeitamente. A população quem fez, né? Então, a importância aí. Só para finalizarmos essa temática, você acredita que nesse ano sai ou só para o próximo ano mesmo acredita que seja efetivado, né, esse projeto em Sousa? Acredito que esse ano não sai, Pereira. Com essa verba que está aí, não. Certo? Pode ser que saia com a verba, certo? A Paraíba, 4 cidades da Paraíba foi contemplada, certo? Com um sistema desse. 3 cidades, aliás. João Pessoa, Campina e Patos. Parou em Patos. É outro projeto, mas de monitoramento também, certo? Em parceria com o governo do Estado, governo federal e governo do Estado, certo? Sousa não foi contemplada com esse projeto que eu estou falando, mas foi com esse nosso. Né? Nós vamos perder.